Olá, pessoal, tudo bom? Vamos falar agora de política de gestão dos serviços terceirizados. Então, inicialmente, a nossa empresa ela precisa saber delegar alguns serviços e aplicar apenas os essenciais. Para quê? Para que os diretores, para aquela empresa, ela não perca o seu objetivo principal, para não tirar o foco. Então, ela precisa utilizar a terceirização. Então, onde algumas atividades elas são repassadas às prestadoras de serviços, com as quais estabelecem uma relação de parceria entre a empresa e a prestadora. Então, a empresa ela consegue manter o foco no seu segmento de atuação. Então, se optou por instituir a política de gestão dos serviços terceirizados com o objetivo principal de parametrizar a contratação e a gestão dos prestadores de serviços. Então, esta nossa política, que é a política de gestão dos serviços terceirizados, tem como objetivo estabelecer os critérios, responsabilidades, competências e orientar quanto ao procedimento a ser adotado nos processos de contratação, a gestão, a avaliação de desempenho de empresa que presta o serviço. Para quê? Para garantir uma segurança operacional e também uma segurança jurídica. Existem, claro, critérios a serem seguidos, sempre, né? Então, como a decisão sobre terceirizar ou não, ela também precisa ser muito bem analisada. Havendo a decisão de terceirizar, deve ser precedida da análise de risco, custo, oportunidade, conveniência, entre tantos outros. Tem que considerar a importância e a criticidade dessa atividade para o processo da empresa. Há consequências também de deixar de executá-la internamente. Por quê? Porque vai existir, né, o seu lado positivo e o seu lado negativo. Existe o risco de inadimplemento dessas obrigações legais, capacidade de reação em eventual emergência pela empresa, o custo de execução por terceiro em relação ao custo de execução interna, a existência de prestadores de serviço capacitados, não adianta contratar quem não tem a capacidade técnica de realizar o serviço, o cumprimento das políticas da empresa, e a empresa ela precisa ver, dentro dessas prestadoras de serviço, estarem legalmente constituídas, comprovando sempre a sua idoneidade, capacidade técnica e administrativo trabalhista. Para quê? Para não haver depois uma responsabilização contratual. Então, a formalização do contrato vai se dar mediante a assinatura dos representantes legais, do contratante e da contratada, reconhecendo sempre a firma em cartório. Esse documento tem que conter pelo menos a denominação, sede, representantes da contratante, denominação, sede e representante da contratada, o objeto do contrato, para não fugir o objeto do contrato, obrigações e direitos, a vigência, o prazo que vai estar estipulado nesse contrato, honorários, forma de pagamento, índice de reajuste, periodicidade, cláusulas essenciais em relação à anticorrupção e o foro para dirimir eventuais conflitos, seja o foro da cidade do contratado ou na cidade do contratante ou um terceiro foro, desde que esteja expresso no contrato. É vedado, pessoal, a terceirização de atividade com pessoa física ou firma individual? É vedado sim, salvo quando se tratar de profissionais de alto grau de especialização técnica, inclusive consultor técnico, mas sempre por prazo determinado. É expressamente proibida a utilização por parte do prestador da empresa contratada de mão de obra de menores de idade no desempenho de serviços contratados. Então, se houver contratação de menores, a situação ela é muito séria e vai gerar sanções muito severas, muito graves. Então, as empresas contratadas, prestadoras de serviço, não podem, em nenhuma hipótese, subcontratar totalmente o serviço. Por quê? Porque ela não estaria prestando nenhum serviço, ela estaria subcontratando um serviço. E como toda empresa que preza pela sua transparência de objetivo, deve seguir alguns princípios.
Quais princípios, professora, ela tem que seguir, essa empresa? Os empregados dos prestadores de serviço não devem ter subordinação direta a empregados da empresa. A contratação deve ser efetuada pelo serviço a ser executado e não pela mão de obra, exceto no caso de mão de obra temporária. Eu tenho que garantir que toda a comunicação da execução do serviço ocorra por meio de prepostos da empresa. Na execução desse serviço, não pode ter pessoalidade. Estabelecer essa execução do serviço por um determinado empregado da contratada. Tem que manter a gestão estratégica nas atividades vinculadas ao negócio, garantir qualidade, produtividade, cumprimento das obrigações legais, responsabilidade social. E essas atividades terceirizadas não poderão constar no rol de atividades efetuadas por empregados da empresa no local de prestação de serviço. Essas atividades devem constar no objeto social da contratada. Tudo com que for realizar é interessante, sempre analise de estar tudo descrito no contrato. Professora, e se for um fato eventual, uma exceção que venha depois? O que eu faço com aquele contrato? Você faz um aditivo, novamente se assina o aditivo, contratante e contratada, reconhece firma das assinaturas em cartório e junta ao contrato principal. Sempre que for necessário, faça aditivo, mas nunca deixe de informar de forma clara e expressa no contrato ou nos seus aditivos, para dar transparência aos atos. Tranquilo, pessoal? A gente fica por aqui. Aula que vem, o que a gente vai ter? Mais informações, combinado? Um forte abraço para você e até nossa próxima aula.